Olá, minha gente, que bom poder estar com vocês novamente, hoje iniciando a nossa unidade 11, né? E como sempre temos feito, nossa unidade 11, aqui vamos então na página 89 do seu livro, Conhecendo Minha Bíblia. Esta semana nós veremos os capítulos de números 15 a 19, depois números 20 a 21 com Deuteronômio 2 e 3, depois números 22 a 25, depois números 26 a 36 com Deuteronômio 19 e depois Deuteronômio 20 a 34. Dessa forma, nós concluiremos a leitura do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o estudo também desses livros, ok? Então, a guisa de conhecimento para vocês, nós temos aí o esboço, que está da seguinte forma: leis a respeito das ofertas, números 15, de 1 a 31, o apedrejamento de uma pessoa que violou o sábado, números 15, 32 a 36, pingentes nas pontas das capas, bordas das vestes, né? números 15 de 37 a 41, depois a rebelião de Coré, números 16, 1 a 40, depois temos a devastação da praga, números 16, 41 a 50, a vara de Arão, números 17, provisão para os sacerdotes e levitas, números 18, 1 a 24, o dízimo dos dízimos, números 18, 25 a 32, a purificação com cinza de novilha, números 19, a morte de Miriam, números 21, depois a água da rocha, números 22 a 21, depois a morte de Arão, números 20, 22 a 29, depois o ataque cananeu, números 21, 1 a 3, as serpentes venenosas, números 21, 4 a 9, a volta ao redor de Moabe, né? números 21, 10 a 20, e Israel conquista os seus inimigos, números 21 a 35. Então, Deuteronômio 2 e 3 faz um resumo, né, desses assuntos, de todos esses assuntos que vocês viram nesse esboço, do capítulo 20 e 21. E agora nós vamos para a continuação do nosso esboço, assim: Balaão, o profeta surpreso, números 22 a 24, Israel adora Baal Peor, números 25, o censo de Israel, números 26, a lei acerca da herança, números 27, 1 a 11, Josué é apontado sucessor de Moisés, números 27, 12 a 23, as ofertas diárias em números 28 a 29, a lei acerca dos votos, números 30, depois os midianitas são conquistados em números 31, depois Ruben e Gade herdam o leste do Jordão, números 32, as jornadas no deserto, números 33, 1 a 49, ordens para expulsar os moradores de Canaã, números 33, 50 a 56, a repartição da terra, números 34, 1 a 35, 8, leis acerca do homicídio, em números 35, 9 a 34, a herança feminina e o casamento, números 36, a cidade de refúgio, em Deuteronômio 19, leis acerca da guerra, em Deuteronômio 20, determinação acerca de um crime desconhecido e leis diversas, em Deuteronômio 21 a 25, 16, ordem para destruir os amalequitas, Deuteronômio 25, 17 a 19, ofertas, em Deuteronômio 26, Monte Ebal, sinais de bênçãos e maldições, Deuteronômio 27 a 30, Josué é comissionado, Deuteronômio 3, 1, o livro da lei a ser colocado na arca, Deuteronômio 31, 24 a 29, a canção de Moisés, Deuteronômio 31, 30 a 32, 47, depois Moisés recebe permissão para ver Canaã, Deuteronômio 32, 48 a 52, Moisés abençoa as tribos, em Deuteronômio 36, a morte de Moisés, Deuteronômio 34, 1 a 8, e Josué sucede Moisés, em Deuteronômio 34, 9 a 12. Então esse é o esboço do que vocês verão nesta semana. Então, bastante conteúdo, bastante informação, né? O que você verá aqui? Os lugares mais importantes em sequência são Cades Barneia, né? Nós já vimos lá na última semana, né? O local em que
espias, né, retornaram, de lá saíram, depois retornaram. Então, Cades Barneia é o ponto de partida, depois Moabe, depois o Monte Nebo, né? As pessoas mais importantes em sequência: Moisés, Arão, Coré, Balaão e Josué. E o período abrangido, né, é cerca de 39 anos. Ok? Então esse é o nosso resumo do que veremos nesta semana. Então, mesmo que seja necessário um pouco de esforço extra de sua parte para examinar 2 livros da sua Bíblia simultaneamente, essa é a melhor maneira para se ter uma compreensão geral do Pentateuco. Então, sempre comparando aí, né, esses 2 textos, como você está vendo aí nessa semana, vamos comparar Números, alguns capítulos de Números com Deuteronômio, né? Então, novamente lembrando aí o título Pentateuco, que significa 5, né? Penta, 5, e Teuchos, que significa livros, né? Então são as palavras penta, né? São palavras gregas, né? Penta e Teuchos, 5 livros, e representam então os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, e foram escritos por Moisés. Então hoje, ou esta semana, estaremos encerrando, né, a leitura e o estudo desses livros. Essa história tem início em Cades Barneia, né, esse trecho, o trecho que continua pelo país de Moabe e termina no Monte Nebo. Então, já vimos ali nos lugares mais importantes em sequência. E veremos ao final a morte de Moisés. Ele será enterrado por Deus em um túmulo desconhecido. Se ele tivesse sido enterrado pelos israelitas, seu túmulo teria se tornado um santuário, onde os homens poderiam adorar o homem em vez de adorarem a Deus, a quem Moisés serviu. Isso aqui é um fato muito interessante, como que o próprio Deus ele escondeu Moisés, né? Moisés vejam bem, meus irmãos, o Pentateuco, né, e o próprio Moisés é considerado um profeta não só para judeus e cristãos, assim como também para os muçulmanos. Então, né, Moisés é um profeta hoje das 3 grandes religiões mundiais, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo. O judaísmo em um grau muito menor, mas que influencia e é a origem, a base, né, das 2 outras principais religiões, né, que é o cristianismo e o islamismo. Então imagine se nós tivéssemos o conhecimento de onde está o túmulo de Moisés, seria uma tremenda confusão. No final da página 91, né, você encontra aí um diagrama, né, com o livro de Números, né? Então você pode perceber aí, né, os capítulos, a preparação, a jornada e a porta. Então são os 3 títulos, né? Então, a preparação, os capítulos 1 a 5, inventário, tarefas, purificações, preparações e administrações finais. Depois a jornada, nos capítulos 10 a 18, Sinai para Cades Barneia, perambulando, até que todos estejam mortos, para Moabe, né? E depois a porta, né? A porta aí, na verdade, é a entrada para a Terra Prometida, né? Capítulos 22 a 36, a porta da terra, né? Novos problemas e tarefas finais. E aí temos 3 montes ao longo desse livro, né? O Monte Sinai, né? Que é a preparação, depois o Monte Or, né? Ao longo da jornada, e depois o Monte Nebo, que fica exatamente às portas da Terra Prometida. Os versículos chaves de Números o capítulo 10, versículo 9, e o capítulo 10, versículo 29. É até interessante a gente, né, ler, né, para a gente poder entender. Então vamos ver capítulo 10, versículo 9, né? E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. E 10, 29 diz: E disse então Moisés ao Babe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei, vai conosco, e te faremos bem.
porque o Senhor falou bem sobre Israel. Então, esses são versículos que mostram aí, né, o projeto de Deus de fazer o povo de Israel entrar, então, na terra prometida. Muito bem, seguindo aí os capítulos 10 a 18, revém a segunda parte do esboço, revém a história da peregrinação entre o Monte Sinai e Cades Barneia. Depois que todos os israelitas que se lembravam do Egito morreram, Deus leva a nova geração para o ponto onde a invasão da terra prometida vai começar. Josué sucede Moisés e o Pentateuco termina quando esse novo líder se prepara para conduzir o povo para a terra que Deus tinha dado a Abraão. Então, o finalzinho já no Deuteronômio é exatamente esse processo, a transferência da liderança de Moisés para a liderança de Josué. O livro de Deuteronômio, né, nós já vimos isso na unidade anterior, é o livro da lembrança. Seria interessante copiar esse esboço no início da primeira página desse livro, né? Ou seja, lá na primeira página de Deuteronômio, coloque o esboço, então, né? E você tem aí o esboço que está na página 92, né? Então aí você tem aí Deuteronômio, o livro da lembrança, os versículos chaves. Eu não vou ler os versículos chaves, são muitos, né? E aí você tem a introdução 1 a 4, lembre-se, para não esquecer. Depois a palavra da aliança, de 44 a 26, né? Até o capítulo 26, de 4:44 até o capítulo 26, mandamentos para o presente. Depois os capítulos 27 a 30, opções que influenciam o futuro. E depois a conclusão do livro de Deuteronômio, capítulos 31 a 34, palavras de desobediência de Moisés. Então aqui esse gráfico, esse pequeno gráfico que você tem no alto da página 92, você pode, juntamente com essas palavras e versículos chaves e o tema do livro, você copiar isso no início, né, do capítulo na sua própria Bíblia. Você vai ter aí um pequeno resumo sempre que você quiser estudar. O diagrama final da página 92 daí do seu livro, né, traça a história inteira de Israel por períodos. Então você tem o período do Pentateuco, depois Josué, Juízes e Ruth, depois 2 Samuel, 1 Reis, 1 e 2 Crônicas, depois Esdras, Neemias e Esther. Então aqui então você já tem um resumo dos livros, né, do Pentateuco até o final dos livros que nós chamamos livros históricos, né? Então Pentateuco, depois todos os livros históricos, até chegar no cativeiro babilônico, né? Então toda a história de Israel no Antigo Testamento você encontra aqui nesses capítulos, né, que estão aí. Então isso aqui é um resumo. Então isso aqui é interessante para você ver o que está acontecendo no Egito, no deserto, em Canaã, sobre os juízes em Canaã, sobre os reis, no cativeiro, na Babilônia, na Síria e na Babilônia, e os anos, né, 660 anos, o período do Pentateuco, depois 360 anos, depois 460 anos, depois 160 anos. Então você tem um período de tempo que essa história, né, transcorre. Então se você juntar aí, você tem 1000 anos, cerca de 1700 anos, cerca de 1700 anos, 1600, 1700 anos aqui de história do povo de Israel no Antigo Testamento, ok? Entre as lições a serem aprendidas está a seção de número 16, que descreve a rebelião de Coré. Esse homem levou 250 líderes a desafiar a autoridade de Moisés. Isso é um puro motim, né? Ou seja, esse homem, ele realmente faz um motim contra a liderança de Moisés. Eles tentaram estabelecer uma outra ordem sacerdotal sem a permissão de Deus. E esse homem, ele foi punido por Deus, que fez com que o chão se abrisse e engolisse todo o grupo. E apesar dessa terrível lição prática, Israel continua a murmurar, acusando Moisés de matar o povo de Deus. Antes que o trágico incidente acabasse, mais 14.700 pessoas morreram. Judas, o autor de uma das cartas do Novo Testamento, menciona esse evento para fazer uma séria advertência contra a apostasia. Ou seja, nós temos que entender que Deus sempre vai tratar, né, o seu povo quando houver
desobediência, murmuração. Sempre que o seu povo se levantar contra a autoridade, a liderança, Deus sempre vai tratar. Então, gente, aqui está o texto para nós encerrarmos o dia de hoje, né? Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi castigado pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam há pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. É isso, minha gente, terminamos por hoje. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.